Já comprou todas as prendas de Natal? Lembrou-se da sua? Estamos a oferecer 40 passes anuais da Zone e um deles pode ser seu. Assine hoje até 55% de desconto e habilite-se a ganhar. Tudo em observador.pt. 9 horas. Jornal das 9 com o Rui Casanova. Luís Montenegro reúne-se hoje com Volodymyr Zelensky na Ucrânia. O primeiro-ministro está em Kiev. Afirma que esta visita é muito especial e destaca, Rui, que representa o afeto e apoio português. Esta visita ganha especial importância porque Luís Montenegro é o primeiro líder europeu a ir à Ucrânia depois do Conselho Europeu, que resultou num empréstimo de 90 mil milhões de euros a Kiev. O primeiro-ministro tem na agenda encontros com o presidente da Ucrânia, a primeira-ministra, vai também visitar o Parlamento de Kiev e deslocar-se ao terreno. Em declarações aos jornalistas à chegada à Ucrânia, esta manhã, Luís Montenegro destaca o afeto dos portugueses em relação aos ucranianos. Tem um significado muito especial por estarmos num país que foi agredido, está a ser agredido, invadido, está sob guerra e que, portanto, mais do que qualquer outro, está naturalmente mais carente da nossa solidariedade e da nossa proximidade, para não dizer mesmo do nosso afeto. É isso que nós também trazemos. Luís Montenegro está acompanhado por Nuno Melo, o Ministro da Defesa, e os dois chegaram a Kiev esta manhã de comboio. Esta visita está a ser também acompanhada pelos enviados especiais do Observador, Cátia Bruno e João Porfírio. O fotojornalista João Porfírio também destaca a expressão afeto, utilizada por Luís Montenegro nestas declarações na chegada à Ucrânia. Luís Montenegro chegou meia hora antes do previsto aqui à capital ucraniana e trouxe um grande simbolismo consigo, uma vez que foi o primeiro chefe de Estado a visitar a capital ucraniana depois deste Conselho Europeu que decorreu esta semana e que aprovou uma série de medidas que são benéficas à Ucrânia. Luís Montenegro sublinhou exatamente isso, o facto de ser o primeiro chefe de Estado a visitar a Ucrânia depois deste Conselho Europeu, e trouxe, como disse no início do direto, uma palavra que não lhe saiu da boca durante vários minutos, que foi o afeto dos portugueses e de Portugal à Ucrânia e à causa ucraniana. O relato de João Porfírio, aqui a acompanhar a visita de Luís Montenegro à Ucrânia, em conjunto com a editora internacional do Observador, Cátia Bruno, enviados especiais a Kiev para seguirem Luís Montenegro nesta visita oficial. Luís Montenegro e Volodymyr Zelensky vão reunir-se nas próximas horas. Só tiveram até agora 2 encontros presidenciais, um em Lisboa em maio do ano passado, quando Zelensky veio a Portugal, e o outro foi numa reunião bilateral em Copenhaga, já mais recentemente, em 2 de outubro, à margem de uma cimeira europeia. Hoje voltou a encontrar-se, mas em solo ucraniano. É um assunto a desenvolver ao longo desta manhã e que naturalmente está em destaque em observador.pt. Mudamos de tema. Os Estados Unidos atacaram na última noite mais de 70 alvos do Estado Islâmico na Síria. O Pentágono fala num ataque maciço e em grande escala. É a resposta dos Estados Unidos ao ataque do último sábado contra as forças norte-americanas e aliadas na Síria, no qual morreram 2 soldados norte-americanos e também um civil. Ora, o secretário da Defesa dos Estados Unidos ressalva que este não é o início de uma guerra, é sim uma declaração de vingança. Foi a expressão utilizada por Pete Hegseth numa publicação na rede social X feita esta noite. Vai mais longe, diz que os Estados Unidos, sob a liderança do presidente Donald Trump, nunca vão hesitar nem ceder na defesa do povo norte-americano. Na análise, o especialista em Direito Internacional, Francisco Pereira Coutinho, explica que este ataque é uma demonstração de força dos Estados Unidos face ao Estado Islâmico. Os Estados Unidos ainda mantêm um contingente de cerca de 1000 soldados na Síria e, portanto, isto é uma medida retaliatória para procurar garantir aqui alguma dissuasão, porque, especialmente a partir do momento em que Al-Assad disse que iria combater ainda mais o Estado Islâmico, percebeu-se que iria existir também maior resistência por parte destes terroristas do Estado Islâmico. E, portanto, este é o contexto em que acontece esta intervenção. Agora, em princípio, será uma intervenção cirúrgica que durará apenas algumas horas. Análise de Francisco Pereira Coutinho, especialista em Direito Internacional, ouvido pela Rádio Observador, considera ainda que as relações diplomáticas entre Estados Unidos e Síria não vão sair afetadas, até porque, de resto, Donald Trump já veio garantir que o governo da Síria apoia estes ataques contra o Estado Islâmico em território sírio.
Destaque agora para as eleições presidenciais. André Ventura e João Coutinho Figueiredo continuam a acusar Luís Marques Mendes de falta de transparência. O candidato presidencial apoiado pela AD divulgou ontem uma lista com 22 clientes da empresa que detém. Desta lista constam prestações de serviços de consultoria, comentário e participações em conferências. A candidatura de Luís Marques Mendes desafiou também os adversários a fazer o mesmo, a divulgar clientes que tenham tido no passado. Foi o tema que marcou o debate de ontem à noite na SIC, com André Ventura e João Coutinho Figueiredo a garantirem que não têm nada a esconder. André Ventura aproveita ainda para voltar a criticar Marques Mendes, fala num candidato condicionado pelo passado. Acho que Marques Mendes é o candidato de todos, talvez, mais condicionado, mais ligado aos piores interesses que o sistema tem, aos negócios que o sistema tem. Mas em termos de transparência e de tudo aquilo que já colocou cá fora, também, que outros candidatos não fizeram. Mas repare, e é também o candidato do sistema em relação ao governo. Portanto, é o candidato ligado ao governo. E isso não me dá garantias de transparência. Eu acho que Marques Mendes é o candidato menos transparente de todos. As críticas de André Ventura, já João Coutinho Figueiredo também avisa que Marques Mendes ainda tem muito a explicar sobretudo pelos serviços em consultoria. Fui obrigado a entregar, e bem, as minhas declarações de interesses, rendimentos e património várias vezes, inclusive para ser candidato a Presidente da República, voltei a fazê-lo há um mês atrás. Todos nós fizemos. Portanto, é consultável, é público. Nada a esconder. Eu não exijo a divulgação dos nomes. Eu acho que, do ponto de vista do próprio interesse do candidato Marques Mendes e do esclarecimento dos eleitores, era bom que o fizesse. O debate de ontem à noite na SIC fica ainda marcado por divergências sobre a lei da nacionalidade. João Coutinho Figueiredo defende que não se deve entrar num braço de ferro com o Tribunal Constitucional. Já André Ventura recusa ceder nas medidas que são defendidas pelo Chega. É um debate que vamos analisar no Explicador desta manhã. São nossos convidados Liliana Reis, representante da candidatura de João Coutinho Figueiredo, e Bruno Nunes, apoiante de André Ventura. É para ouvir depois do Jornal das 11. E Rui, continuamos na corrida a Belém. Foram admitidas 11 das 14 candidaturas presidenciais entregues no Tribunal Constitucional, ou seja, destas 14, 3 apresentaram irregularidades. Como falta de assinaturas, falamos das candidaturas de Joana Amaral Dias, José Cardoso e Ricardo Sousa. Têm 2 dias para corrigir a situação, de recordar que a lei obriga a que sejam entregues pelo menos 7.500 assinaturas. É o que indica o acórdão publicado pelo Tribunal Constitucional. Ontem à noite o documento destaca ainda que as restantes candidaturas estão já em condições de serem admitidas. O PAN realiza hoje um congresso em Coimbra para eleger a nova direção e aprovar a estratégia política para os próximos 2 anos. Um congresso no qual Inês de Sousa Real deverá conseguir renovar o mandato à frente do partido. Foi eleita porta-voz do PAN em 2021 e deverá ser reeleita. Inês de Sousa Real tem como adversária Carolina Pia, ex-líder distrital em Viseu, que se afastou por divergências com a direção atual, mas a própria Carolina Pia assume que a candidatura é meramente simbólica, até porque anunciou que vai faltar a este congresso do PAN em protesto. De recordar que o PAN enfrenta vários desafios. Atualmente viu diminuir o número de votos nas últimas legislativas e nos últimos meses tem vivido um período de conturbação interna, precisamente com a demissão de vários dirigentes e a saída de dezenas de militantes. Cerca de 100 de militantes do PAN vão reunir-se hoje em congresso em Coimbra para eleger então a nova direção e aprovar a estratégia política para os próximos 2 anos. Há novos detalhes sobre Cláudio Neves Valente, o português suspeito do ataque à Universidade de Brown e da morte do físico português do MIT. A autópsia revela que morreu 2 dias antes do corpo ser encontrado. Sim, as autoridades encontraram Cláudio Neves Valente morto no armazém no estado do New Hampshire, nos Estados Unidos, na quinta-feira. A autópsia conclui agora que ele morreu na terça-feira, ou seja, um dia depois de o físico português Nuno Loureiro ter sido encontrado morto em causa. As autoridades sublinham também que tudo aponta para que Cláudio Neves Valente se tenha suicidado. Foi de resto a primeira tese avançada pelas autoridades norte-americanas. Destacam que ainda há muitas incógnitas sobre estes 2 casos. Tudo indica que estarão ligados, mas a polícia ainda não conseguiu encontrar uma motivação para ambos. É um assunto em destaque a esta hora no site do Observador. Fechamos com o tempo para os próximos dias. 5 distritos do continente estão hoje sob aviso amarelo para a queda de neve. São eles Viana do Castelo, Braga, Vila Real, Guarda e Castelo Branco. Bragança e Porto também estão sob aviso amarelo. É o que indica o Instituto Português do Mar e da Atmosfera, que prevê também chuva em todos os distritos do continente este sábado. Situação semelhante amanhã. O Natal também deverá ser com chuva e muito frio. Com frio uma pessoa ainda aguenta, agora a chuva já é pior. Fica por aqui o Jornal das 9 com o Rui Casanova.